Eu sou André Medeiros, da Sala do Desenvolvimento. Meu objetivo aqui é contribuir para o teu bem-estar. Então aqui vem sacadas, vem algumas reflexões em relação a como a gente pode melhorar o nosso bem-estar no dia a dia, né? E assim, a reflexão de hoje é em relação ao trabalho, né? O trabalho e o bem-estar, qual é a relação dos dois? Normalmente, assim, é muito comum a gente escutar na sociedade o quê? Aquela expressão, sextou, acabou o final de semana, acabou a semana e agora vai começar o final de semana, a hora da alegria. Então o dia da farra é a sexta-feira e existe todo um movimento em relação a isso. Enquanto que no domingo já é o contrário. Então é aquela depressão no domingo de noite, porque segunda-feira vai começar o trabalho. Aquela música do Fantástico, muitas vezes a pessoa começa a dar aquela tristeza porque acabou o período de diversão, acabou o período de prazer e vai começar o trabalho na segunda-feira, todas as atividades na segunda-feira. Quando a gente começa a olhar até a origem da palavra trabalho, quando a gente joga na internet sobre a origem da palavra trabalho, a gente não sabe se a internet é completamente confiável em termos de informações, mas eu gostei do exemplo. Dizem que a origem da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalium, que eram 3 paus onde a pessoa ficava pendurada, né, em Roma. Então você já começa a ver a origem negativa do nome trabalho, se isso for verdade realmente, né? Por outro lado, a gente começa a pensar a respeito de outra perspectiva. Tem um autor chamado Khalil Gibran. Khalil Gibran, ele escreveu um livro chamado O Profeta. O Profeta é o seguinte, o cara ele ficou em determinada terra, em determinada ilha durante muitos anos e ele era um sábio. E as pessoas de lá, quando ele anunciou que ele ia deixar a ilha, as pessoas começaram a procurá-lo para poder questionar sobre vários assuntos, inclusive sobre o trabalho, qual é a opinião dele em relação ao trabalho. E tem uma parte muito interessante, ele fala que o trabalho é o amor tornado visível. Ele fala que quando você vai costurar uma roupa, que o fio que vai costurar aquela roupa seja um fio de amor. Como se a pessoa que fosse usar aquela roupa é justamente a pessoa que você ama. Se você vai construir uma casa, que aquela casa seja construída como se fosse para a pessoa que você ama. Se você vai fazer um pão, que aquele pão seja feito como se fosse para a pessoa que você ama. Uma das frases do livro dele é o seguinte, que todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós unis a vós próprios, uns aos outros e a Deus. Então, uma perspectiva completamente diferente em relação ao trabalho. Quando a gente passa para outro autor, que é Marco Aurélio. Marco Aurélio ele foi imperador de Roma, na época que Roma estava no seu auge, né? Ela dominava o mundo. E ele era filósofo. E ele é um filósofo da linha estoica. O que é que os estoicos pensavam de forma resumida, tá? Então assim, uma mangueira ela vai dar manga. Uma parreira vai dar uva. Uma galinha vai dar ovo. Então você não vai esperar que de uma mangueira tenha um ovo ou que uma galinha dê uma manga, né? E para o ser humano a mesma coisa. Qualquer coisa que aconteça com o ser humano, qualquer coisa que esteja acontecendo com você agora, é porque é próprio do ser humano, era próprio para acontecer com você. Essa é a linha de pensamento estoico. Então eles dizem que não é para você reclamar ou rejeitar o que está acontecendo com você. Você tem que aceitar aquilo que está acontecendo com você. Quando eu escutei isso na primeira vez, eu fiquei sem entender direito o sentido, até que eu escutei uma relação. É como se fosse jogar videogame. Quando você está jogando videogame, e aí aparecem as dificuldades. Aí você passa de fase, daqui a pouco vai aparecer um monstro, um bandido, algum obstáculo para você passar e que você não consegue passar. E aí qual é a tua reação? Joga o videogame de lado e vai embora ou não? Não, eu vou tentar passar por esse obstáculo do videogame. E aí você tenta, não passa, até que passa, vai para a próxima fase, onde vai aparecer outra dificuldade qualquer. Você aceita a dificuldade, aprende a lidar com ela, supera e vai para a próxima fase. Então seria esse o pensamento estoico, um dos pensamentos estoicos. E o que é que Marco Aurélio falava sobre o trabalho? Ele fala que se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça,
Lembra-te desse pensamento. Levanto-me para retomar a minha obra de homem, a minha obra de ser humano. Então, se você acordar com preguiça, lembra do que você tem que fazer como ser humano. Porque, por exemplo, a formiga, ela age como formiga, tem a obra dela. A mangueira vai dar manga, tem a obra dela. E você, como ser humano, tem a sua obra. Se você tiver isso em mente, acordar de manhã cedo não vai ser uma dificuldade. Então, essa era a visão de Marco Aurélio. Tem outro autor que eu queria falar. O autor é Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele era um psiquiatra que ele foi preso, ele foi prisioneiro da Segunda Guerra Mundial. E aí ele passou por todas aquelas dificuldades dentro de campo de concentração. E ele se imaginava como de campo de concentração. Ele começou a se estudar, ver qual o efeito de toda aquela adversidade na mente dele e na dos colegas dele. E ele se imaginava o quê? No final da Segunda Guerra Mundial, no auditório lotado, depois que a guerra acabou, né? No auditório lotado, ele explicando para as pessoas a teoria que ele tinha desenvolvido com a observação das reações dele e dos colegas, né? Ele falava que aquele espaço que existe entre o fato em si, que muitas vezes você não tem domínio sobre aquele fato, e a sua reação, o espaço entre o fato e a reação, aquele espaçozinho, ele é de total domínio seu. Você tem liberdade absoluta para poder fazer o que quiser ali dentro, né? Então, assim, o fato em si pode ser muito negativo. A sua reação vai depender desse espaçozinho, de como você vai administrar esse espaço. Na Bíblia tem alguma coisa semelhante a isso. Nenhuma Bíblia, em Lucas 11:34, tem dizendo o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Então, veja só. Olha o pensamento do Viktor Frankl e da Bíblia, que tudo depende da forma que você enxerga as coisas. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem opções. Se a gente vai escolher a primeira forma de ver o trabalho, como um castigo, como uma obrigação simplesmente, ou como uma forma de expressar o amor, como algo que vai contribuir com o teu propósito e que você vai poder beneficiar as pessoas. Aí eu te pergunto, né? Eu estava numa palestra agora há pouco e perguntei para as pessoas quanto tempo elas trabalham por semana. Então, a maioria é 8 horas por dia, né? Então, praticamente um terço. Às vezes tem gente que trabalhava mais. Lá na palestra lá tinha gente que trabalhava até a metade da semana, passava trabalhando. Então, imagina se você escolhe ver o trabalho como algo negativo, como um castigo. A metade da sua vida, ou um terço da sua vida, né, se for um caso de 8 horas por dia, é sofrimento, é castigo. Enquanto um pedaço menor, um outro pedaço, é que seria voltado para o bem-estar. Ou você pode pensar no trabalho como algo que contribui para o teu bem-estar. Grande parte do seu dia está lá, no trabalho. Então a gente tem que utilizar o trabalho como campo para desenvolver o bem-estar. Pesquisas mais recentes em relação ao bem-estar falam o seguinte, que tem vários aspectos que tem que ser observados para poder você desenvolver teu bem-estar. Um deles é o sentimento positivo, é você chegar e aproveitar o momento. Se você gosta, por exemplo, de um chocolate, você reserva um tempinho e presta atenção, esteja presente ali na hora de comer o chocolate. Aproveite aquele momento, você esteja com as pessoas que você convive e realmente esteja presente, prestando atenção a elas. Você desenvolva boas relações, esse é um dos pontos assim, levados em consideração, que você também tenha gratidão em relação ao passado, tenha esperança em relação ao futuro, né? Mas tem vários aspectos do processo de desenvolver o bem-estar que estão ligados muito ao trabalho, né? Ou assim, tem um campo fértil para ser trabalhado ali, junto com as atividades profissionais. Então, por exemplo, engajamento. Engajamento é um dos pontos, né, que está na teoria, quando você trabalha o engajamento. Quando você trabalha, por exemplo, o propósito ou o desenvolvimento de metas. E quando se fala em engajamento, o que significa o engajamento? Engajamento é quando você tem as suas habilidades e tem o desafio. O desafio ele tem que estar um pouquinho acima das suas habilidades.
A partir do momento se tiver muito abaixo, você desestimula, se tiver muito acima, você desestimula. Ela tem que estar um pouquinho acima das habilidades que você tem. A partir desse momento você começa a se concentrar para vencer aquele desafio, mas é importante também o feedback. Você, por exemplo, numa cirurgia, cirurgia é um campo perfeito para ter engajamento, o flow, porque a cirurgia, o desafio é grande, as habilidades do cirurgião estão em linha mais ou menos com o desafio, e o feedback é imediato. Logo depois que ele termina a cirurgia, ele sabe se deu certo ou deu errado. Quando você pega, por exemplo, o pessoal que trabalha com dança, então geralmente quando estão ensaiando, na frente tem um espelho, porque a pessoa vai lá dançando e corrigindo os movimentos através do espelho. Ou atletas, por exemplo, o atleta está nadando, então o treinador vai lá e diz, olha, a tua braçada tem que melhorar de tal e tal forma, e aí o atleta ele vai se esforçando para poder melhorar aquele movimento. Então o feedback é um componente importante dentro do processo de engajamento, de flow. Só que existe o seguinte, existe uma força contrária ao flow, uma força contrária a esse engajamento, que é o quê? Por exemplo, tem um autor, Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele fala o seguinte, que as pessoas vão desenvolvendo suas habilidades até determinado nível. Quando chega a determinado nível que ele já se compara com os demais e para ele tá bom, ele para de desenvolver as habilidades e começa a trabalhar no automático. Por que trabalhar no automático? Porque, por exemplo, toda vez que você está tentando romper o limite, tentando desenvolver mais as suas habilidades, você está gastando mais energia. E o corpo, ele não quer gastar energia. A mente não quer gastar energia. Quanto mais ela puder economizar energia, mais ela vai economizar. Então, o interesse dela é preservar a energia, preservar a vida. Então, se você vai lá, exemplo, está tocando um violão, e se esforça para poder aprender aquela nova habilidade de tocar o violão. Chega a determinado nível, você, poxa, agora tá bom. E você não vai virar um cara que vai tocar num concerto, mas você está tocando ali na tua rede de amigos e para você tá bom. Ou se você é um fotógrafo e aí você desenvolve tua fotografia até determinado nível. A partir do momento que atingiu determinado nível, entra na zona de conforto e é difícil de você começar a desenvolver mais. Porque toda vez que você tenta desenvolver mais energia você gasta. E isso aí você tem uma resistência natural impedindo aquilo. Excel, você vai lá, vai aprender Excel até o momento que você acha que já está suprindo suas necessidades. A partir do momento que você vê que supriu as necessidades, que está adequado para aquele ambiente de trabalho, você para de desenvolver novos conhecimentos em Excel. Então isso é natural, só que tem um problema. Se você para de colocar esses desafios, pegar o feedback, você deixa de ter esse desafio e deixa de ter o flow. Então você deixou de desenvolver e você diminuiu a possibilidade de ter engajamento e ter flow e proporcionar bem-estar para você. Porque se eu perguntar aqui para você, para e lembra momentos da tua vida que você estava completamente engajado em determinada atividade e o que é que você sentiu depois? Quando você está engajado, quando você está em flow, praticamente você pensa que o tempo passa e você não sente. Você está tão envolvido com aquilo que o tempo passa e você não sente. Então, quando você estava envolvido dessa forma, no final, teu índice de bem-estar, sua satisfação aumentou consideravelmente. Então, quando eu te falo que você tem uma resistência para isso, é para você ficar ligado para poder manejar com essa resistência. E lembrar o seguinte, o desafio tem que estar um pouquinho acima das suas habilidades e tem que ter o feedback. Então, essa é a forma de se organizar para poder entrar com mais facilidade em flow. Outro ponto que também é muito ligado ao trabalho, que é a questão do propósito, né? Não necessariamente você tem um propósito em relação ao trabalho, pode ser que no teu lazer você tenha também, mas venhamos e convenhamos, se você está exercendo uma atividade profissional, é um campo muito fértil para você chegar e ter um propósito ali, né? E como é que é essa questão do propósito, né?
Primeiro o seguinte, o propósito, de acordo com o Viktor Frankl, ele diz o seguinte, que tem autores que dizem que o ser humano ele busca o prazer, tem autores que falam que o ser humano busca poder. E ele diz que o ser humano busca prazer, busca poder, mas também ele tem uma necessidade de ter um propósito. Se você não está parando para poder olhar o seu propósito, definir o seu propósito, você não está chegando no nível de satisfação que você poderia chegar. O teu nível de bem-estar poderia estar mais elevado do que está hoje, porque você está deixando de lado uma parte que é importantíssima para o ser humano. E aí, o que acontece? Essa tensão, muitas vezes ultimamente as pessoas estão falando muito sobre propósito, e aí existe aquela dúvida, poxa, eu não sei qual é o meu propósito, e qual é o meu propósito, e gera uma tensão. Mas ele mesmo fala que essa tensão da busca do propósito é algo positivo, é algo que é saudável para a mente. E assim, o que seria um propósito? O propósito seria algo assim, eu estou mudando o mundo? Meu propósito é mudar o mundo? Não necessariamente. Pode ser que você tenha vários propósitos mais simples e que façam sentido para você. O importante é que eles façam sentido para você. Por exemplo, em determinado período da minha vida eu estava numa equipe, eu era par das pessoas, mas o meu propósito naquela equipe era aumentar a colaboração entre os membros, porque cada um da equipe tinha um ponto muito positivo. Tinha gente que tecnicamente era muito bom em termos de conhecimento de produto. Tinha gente que tinha habilidade em gestão de contas. Tinha gente que tinha uma capacidade analítica muito interessante. Então, assim, cada pessoa tinha seu ponto positivo e faltava colaboração. A partir do momento que as pessoas começaram a colaborar mais, o nível da equipe ele se elevou. Por quê? Quando eu via aquela colaboração, eu queria estar naquele nível, né? Então eu queria desenvolver aquelas habilidades. E aí a gente pegava o melhor de cada um da equipe. Então aquele era o meu propósito naquele momento. Quando eu paro, por exemplo, para gravar os vídeos aqui, para dividir conhecimento, compartilhar, meu propósito é que esse vídeo, esse material, esse conteúdo, ele faça bem para você, que te ajude em determinado aspecto da tua vida, que aumente, no caso, teu bem-estar, que algumas sacadas, alguns insights, algumas técnicas te ajudem a melhorar o bem-estar. Então esse é o meu propósito. Então o que acontece? Na tua vida, você pode ter vários propósitos em determinadas situações diferentes. Você pode ter um propósito para a família, ter um propósito no trabalho, ter um propósito de lazer, de saúde. Então, assim, e quanto mais você procura e você acha esse propósito, mais você eleva teu nível de bem-estar. Além do propósito, tem a questão das metas, tá? Então, assim, o que é interessante? Toda vez que se eu parar para perguntar aqui para você, lembra um pouquinho da tua vida e lembra de um momento que você definiu uma meta e que você cumpriu essa meta. Como é que você se sentiu? Eu agora há pouco estava falando, numa palestra sobre isso, e uma das pessoas disse, minha última meta foi construir uma casa, e quando eu terminei de construir a minha casa, eu estava muito feliz, eu fiquei muito realizada. Essa é uma meta grande, né? Perfeito. Mas e metas menores? Metas do teu dia a dia? Então, uma das coisas que é interessante que a gente faça no dia a dia é definir metas diárias. Tem uma técnica que ela é sustentada por vários trabalhos científicos. Tem livros falando sobre isso, tem trabalhos científicos e é assim, eles estudaram a melhor forma de você estabelecer uma meta e que você consiga ter uma maior probabilidade de cumprir aquela meta que você estabeleceu. Então esse estilo, essa técnica é o seguinte, ela se chama WOOP, W-O-O-P, W de wish, de desejo, O de outcomes, que significa resultados que são esperados, que você quer, né? que saiam dali dos teus desejos. O outro O é de obstáculos que vão aparecer no teu dia a dia. E o P, do final, é de planejamento. Então, como é que você deve estabelecer a meta? Meu conselho é que você faça diariamente.
Você diariamente, você para, reserva 5 minutos. Basta 5 minutos. E você pensa, qual é meu desejo, o que é uma coisa que é importante para mim, seja no trabalho, seja na saúde, seja a nível de relacionamento. Escolhe um dos três. O que é importante para mim? No trabalho hoje é importante que aconteça, que eu atinja tal resultado. E aí você escreve qual é o teu desejo. Daqui a pouco você vai lá e para pensar no melhor cenário possível. Se eu atingir esse desejo, o que é que vai acontecer? Quais são os pontos positivos o que é que eu vou sentir quando eu chegar e atingir isso? Então você para e pensa sobre isso. E aí você vai parar depois e vai pensar quais são os possíveis obstáculos que vão surgir para me atrapalhar de não atingir esse resultado. E aí você lista os obstáculos. E o P de planejamento, você vai pensar nas alternativas que você vai ter caso esses obstáculos surjam, né? E você anota, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Exemplo, eu estou fazendo uma dieta, eu quero perder peso, por exemplo. Só que meu desejo é perder peso. Alguém me chamou, né? Se eu cheguei, eu penso, meu desejo é perder peso, eu me imagino com menos peso, como é que eu vou me sentir? Né? Eu começo a me imaginar dessa forma. Aí alguém me chama para uma festa, que eu sei que nessa festa vai ter doces, e como eu conheço a pessoa, eu sei que esses doces não são muito bons e eu sou fã de doces. Então, se eu não for planejado, o que é que vai acontecer? Eu vou para a festa, vou comer o doce e vou dizer, esse regime não vou começar agora não, essa mudança de alimentar não vou começar agora não, só na semana que vem. E aí atrapalhou todo o meu processo. Mas se eu chegar e pensar, qual é o meu desejo? Perder peso. O que eu vou sentir se eu perder peso? Então eu imagino que eu vou ficar muito satisfeito por estar atingindo aquele resultado. Depois eu vou chegar e imaginar, olha, ele me chamou para festa e lá vai ter docinhos. Qual é o meu planejamento? Meu planejamento seria, eu vou comer um docinho ou 2 docinhos e pronto. Então eu fui para a festa, eu comi um docinho ou 2 docinhos, respeitei o meu planejamento e não acabei com minha mudança alimentar. Eu abri uma pequena exceção para poder respeitar esse novo cenário, esse obstáculo que chegou ali no meio. E isso pode ser para tudo. Por exemplo, eu vou gravar um vídeo, mas aí o dia a dia está muito corrido. Como é que eu vou conseguir gravar o vídeo? E tem e-mails chegando, e tem família, tem filhos, tem uma série de coisas que podem vir aí e interferir nesse processo de gravar um vídeo para você. E aí eu imagino, o que é que eu vou fazer? Eu quero gravar o vídeo. Se eu gravar o vídeo, eu imagino como é que eu vou me sentir depois de gravar o vídeo. Começo a imaginar os obstáculos que podem aparecer. Os e-mails, pode aparecer uma série de demandas na minha vida. E aí eu começo, eu vou gravar em determinado horário, que naquele horário não vai aparecer e-mails. Eu vou desligar a minha internet na hora, para que naquele momento que eu estou gravando aquele vídeo, não apareça nada daquilo. Eu vou chegar e vou negociar com minha família para que naquele momento eu não seja interrompido. Então tem uma série de pontos que eu vou começar a me adequar para que aquele planejamento saia de forma adequada, que eu consiga vencer os obstáculos. E assim, eu estou falando de uma realidade minha e aí você para analisar a sua realidade. Mas o importante é o seguinte, se você está começando a definir pontos, todo dia uma meta de 24 horas, em 24 horas eu vou cumprir isso aí. Você tem várias vantagens. Primeiro é o seguinte, essa meta ela vai estar colaborando para que você se movimente. Então, se hoje eu conseguir cumprir uma das metas que eu considero importante, eu sinto que eu dei um passinho para frente. E se todo dia eu estiver cumprindo uma meta, eu vou sentir que eu estou andando, que eu estou me movimentando e que eu estou evoluindo. Então isso é positivo para mim. É positivo para o meu trabalho, é positivo para a sociedade. E se você fizer isso diariamente, então você vai ter diariamente um sentimento positivo que vai colaborar para o teu bem-estar. Então meu objetivo aqui é aumentar o teu bem-estar.
dar insights para você melhorar e elevar teu bem-estar. E aí, para isso o que acontece? Falei da importância do trabalho, que você não pode deixar o trabalho de fora para elevar teu bem-estar. Você não pode pensar só na parte de lazer, porque se você pensar só na parte de lazer, você vai estar deixando dinheiro sobre a mesa, você está deixando de melhorar o nível da tua vida, do teu bem-estar. É importante que você veja de forma positiva o trabalho, que veja como parte essencial nesse processo. É importante que você procure se engajar nas atividades, que você procure o propósito, que procure estabelecer metas. E nesse processo aí, é necessário o quê? Grandes mudanças? Não. São necessários pequenos ajustes. A partir do momento que você faz pequenos ajustes, você vai começar a sentir uma elevação no teu bem-estar. Eu queria compartilhar contigo também. Eu coloco meus conteúdos no YouTube, no canal da Sala do Desenvolvimento, e no Instagram. O Instagram é sala _desenvolvimento. Então, se conecte comigo, que eu procuro dar dicas e sacadas que melhorem o teu dia a dia, que elevem o teu bem-estar. Olha, foi um prazer. Meu nome é André Medeiros e eu espero lhe encontrar outra vez por aqui.